Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando a nossa primeira edição do PokéCast. E estamos aqui com os convidados Pedro Oi. e o Samir. Olá, muita boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. E hoje nós vamos comentar sobre assuntos polêmicos sobre o mundo Pokémon. E o primeiro assunto, perdão se estiver indo muito rápido, nosso primeiro assunto que nós vamos comentar é sobre o Pokémon Komala. Eita. Tenso. Especificadamente o que iremos comentar sobre ele? Meu caro Aonde Gabriel? está o Pokémon? O tronco ou o Koala? Ah, sim. Isso é muito interessante da gente discutir. Sim. Cara, tem coisas na série Pokémon, né? Conforme que foi lançando, que ficou certas curiosidades, né? E Por exemplo, aberto, né? o que tem debaixo do Mimikyu, como o Mimikyu realmente é, e vários outros assuntos, né? Que interessa aí a comunidade e mistérios, né? E Quem uma que botou dessas o ovo de é Arceus? verdade. E uma delas é quem é o Pokémon, né? Onde está o Pokémon? É o Komala ou é aquele tronco lá que ele carrega? Exatamente. Eu gostaria da opinião do nosso queridíssimo Samir sobre aonde está o Pokémon. Olha, a minha opinião, onde está o Pokémon, é no próprio Komala e não no tronco dele. Vou estar pedindo pro editor estar passando um vídeo aí, da onde eu me embaso, né? Pois nesse momento o próprio Komala está sem o seu tronco e ainda assim faz as suas peripécias com quando ele fazia com o seu tronco. Então eu não vejo a necessidade dele estar utilizando o tronco para fazer as suas ações em si. Logo, eu não vejo o tronco como Pokémon, mas sim o próprio Komala. Além do que, eu tomo aquele tronco como um mero aspecto ali estético daquele Pokémon. Afinal, temos vários outros Pokémons que utiliza um objeto, né? Como o Timburr, o Gudar, o Pachan, né? Farfetch. Então, pra mim, aquele tronco do Komala é apenas algo estético do Pokémon. Que de alguma forma ajuda ele nas suas habilidades, mas não faz parte dele necessariamente. Tá. E você, Pedro? Onde é que tá o Pokémon? Olha, eu acho que é o tronco. Mas, tipo, o koala, ele serve pra alguma coisa também, não é só estética. Se vocês verem, a lagartixa da vida real, ela tem um mecanismo de defesa que é soltar o seu rabo quando se sente ameaçada. Que aí o predador vai atrás do rabo. E pode ser que o corpo do Komala, o corpo eu quero dizer, o corpo peludo ali, seja como se fosse o rabo da lagartixa. Ele se solte quando se sente ameaçado e o tronco sai rolando como se fosse um sudoudo. Tá. Sabe? Sim. Não é exatamente como um sudoudo. Sim. Tá, Olha, agora... meu. Ah, fala. Perdão, meu caro Pedro, isso não faz muito sentido pra mim, porque eu, me lembrando do contexto mais ou menos do episódio, onde o Komala, ele perde o seu tronco, eles ficam incansavelmente procurando onde ele pode estar e tentam também substituir aquele tronco. Então, isso me parece muito também com um episódio onde teve um Pokémon chamado Pachá, que eu falo aqui dele novamente, onde ele perdeu a sua folha que fica em sua boca e daí tiveram que procurar, era um bambu muito específico.
Então, pra mim, eu vejo o tronco como um mero artifício ali pro Pokémon se sentir mais à vontade e não como uma parte dele em si. Pois, afinal de contas, em nenhum momento foi dado um close pelo tronco saindo aí rolando por aí, fazendo algumas coisas muito loucas, se movendo de fato. Então não faz muito sentido que o tronco tenha uma autoconsciência ou esteja vivo ou faça alguma parte do Komala. Não, mas dando gancho aqui numa outra teoria, se você vê o Shine do Panchan, muda Exatamente. O corpo dele muda, mas o galho que ele fica ali na boca, o bambu, não muda. Agora, olha o Komala Shine. Shine, perdão. Shine. Olha, Cara, dá uma olhada nele. A única coisa que muda no Pokémon é o tronco. eu tô vendo Sabe, aqui as eu imagens. quero só te falar uma coisinha também, que, por exemplo, o Komala e o tronco devem ser dois Pokémons diferentes, por isso que o Komala consegue... pode ser um Pokémon meio parasitário. Exatamente, então. E aí o tronco Olha, tem vida própria, por isso que ele some naquele episódio, provavelmente. Porque o tronco deve ter... Ele tem vida própria, ele deve... Tanto que na animação do Komala andando, quem faz andar realmente é o tronco. Se você reparar nele correndo e andando, é o tronco que faz tudo. Ele só fica ali parado. Ou pode ser uma relação de simbiose. Exatamente. Então o Komala, provavelmente, o tronco deve ele deve sugar a energia do Komala, por isso que ele sempre tá com sono. E aí ele meio que toma controle total. E aí ele meio que consegue levar esse koala pra todo lugar. em relação à mudança da cor do tronco na forma Shine do Komala, eu vejo isso como apenas um padrão estético, né? Uma estética ali que eles acabam alterando também no tronco. Eles poderiam tanto alterar o próprio Komala, como o tronco junto com o Komala, ou apenas um e pronto. Mas eu vejo isso como apenas uma escolha que eles tiveram de apenas alterar o tronco, né? E falando sobre o acho que é um fato... Pokémon, cara. Então, posso Cara, dar um palpite? Pode? Mudança de pigmentação na natureza só acontece com animais vivos, não acontece com plantas, não acontece com... Sabe? Exatamente, era nesse ponto Mas que a eu tava gente tá querendo falando chegar. aqui de uma obra ficcional, cara, fictícia. Mas eles tentam puxar pra um mas- lado mais animal, não ia fazer sentido uma planta mudar de cor. Cara, a gente tá falando aqui de ficção. Se onde bem que literalmente o a gente Sudoku do tem... Shine existe, né? Mas, Sim. lembrando, a única coisa que muda é as O folhas. Sudoku do Shine, ele é pedra. A única coisa que eu vi que muda Ele nele não é é as uma folhas, folha, cara. mano. Ele Mano, a gente ele tem tipo- Pokémon que é literalmente pedra. E pedra não tem vida. É verdade. Exato. hein? Então, não adianta a Mas gente botar a pedras nossa podem bola. mudar a pigmentação. Assim, não igual, sabe, animais que nascem com a pigmentação. Pode ser que com o passar do tempo eles tenham ganhado essa pigmentação, como, não sei, carvão, argila. Lembrei de Não é outra exatamente coisa esse, né? que pode dar pra refutar. Que me diz aí, por que de repente assim eles pegaram justamente o Komala pra fazer só um deles mudar de cor? Todos os Pokémon eles mudam o Pokémon inteiro. Por que de repente só o Komala que o tronco dele mudou de cor? Cara, sinceramente eu não sei, eu não sou os caras. Eu falei que pode ser uma possibilidade, que eles podem ter feito isso Sim. para fazer um aspecto mais estético, entendeu? Como da mesma forma, como eu reparo que o Komala como ele foi apresentado nos episódios principais, onde geralmente ele era o foco ali, ou ele aparecia de uma forma de alívio cômico muitas vezes. Sim. Que ele era o sino, né? Porque ele literalmente tá dormindo enquanto tu faz as suas coisas, entendeu? E como é que ele faz as Então, coisas dormindo? Como é que ele sabe que é na hora de badalar o sino? Exatamente, então. Cara, sinceramente eu não sei. A gente tá entrando aqui em um assunto
onde os Pokémons têm literalmente poderes psíquicos, são de outro universo, tem universos paralelos aí Sim. no mundo de Pokémon. Então eu não consigo te explicar, até porque a fisiologia Pokémon é muito variada, não dá pra classificar tudo em uma categoria, entende? Senhores, Por eu só exemplo, queria avisá-los da- que já chegamos nos 10 minutos de podcast. Tamo indo bem. Ah, perdão. Pode continuar aí, perdoe-me por interromper. Certo. Onde eu estava no meu raciocínio? Tava falando que o universo Pokémon não faz muito sentido e que existe Pokémon de outras realidades. Ah, sim. Então, é bem fácil a gente supor, vendo o Pokémon como um alívio cômico, muitas das vezes como ele é colocado ali, faria sentido sim, ele fazer as coisas dormindo até. A gente pode ver que o Komala, na nossa natureza, ele não é necessariamente um ser preguiçoso, mas ele aparenta, a fisionomia dele, né, facial, aparenta ser muito em um estado mais cansado, Ele é o famoso sabe? meme da criança quieta da sala. Poderia. Poderia. Mas eu acho que é um pouco diferente do que isso. Já que em relação, eu vejo o Komar. Eu acho que o nosso assunto sobre o Komala já pode terminar. Não tem muito o que dizer sobre Conclusão. o tronco é Pokémon. Conclusão. Ele Não, conclusão. A gente não tem provas suficientes para dizer se é ou não. indeterminado. Pra É. mim, eles são Pokémons diferentes. Cada um é um Pokémon. Mas beleza, agora Bom. vamos pro nosso segundo tema de hoje. Que creio eu que eu anotei em algum lugar aqui, peraí. Aqui, o nosso segundo tema que nós iremos comentar agora. Eu quero que cada um de vocês, no caso eu, você e o Samir, comentem sobre o Pokémon favorito de vocês. E o porquê que é o Pokémon. Por que esse Pokémon é o favorito? Ixi. Ah, Pode começar, Samir. cara, o meu Pokémon favorito, Pokémon que eu acho muito maneiro, é o Charizard, o Mega Charizard, né? De preferência o X. Ah, o E o motivo que eu gosto dele é pela paleta de cor que utiliza, né? Um tom mais escuro, né? Dando uma sensação ali de breu, Mano, se ele E fosse também tipo as- fantasma, ia ser perfeito. seria. E também as suas chamas azulada, que dá um belo de um contraste com a cor preta. Então, é esse motivo que faz eu gostar tanto do Charizard ter ele como um Pokémon bem querido. Tá, Pedro, pode comentar agora sobre o seu Pokémon favorito. Olha, o meu Pokémon favorito é. De verdade é o Swampert. Mega Swampert, pra falar a verdade. Por ele ser a velha indicação do animal da vida real, o Axolotl. E é um animal que ele começa no estágio larval e ele morre no estágio larval. Se você for ver, ele continua com as guerras, com as coisas de salamandra, podemos dizer. Sim, sim. Com aspectos bem aquáticos, né? Aspectos bem Anfíbio. aquáticos, que é quando ele faz a metamorfose, ele perde, mas já que o Swampert ele é inspirado nas espécies de ambistomas não fazem a metamorfose, ele não perde as características. Tá. E você, Gabriel, qual é o seu Pokémon? O meu Pokémon favorito é o Gengar. Na primeira vez que eu vi ele, quando eu era pequeno, até hoje, eu ainda gosto muito da cor roxa. Tipo, é uma das minhas cores favoritas.
E eu gostava do jeito que ele agia quando era pequeno, eu fiquei encantado, tá ligado? Vendo ele, pô, transformando o Ash em fantasma na Casa Assombrada, na primeira geração, era incrível. Ah, esse episódio foi da hora. Nossa, eu adoro a cor roxa, eu adoro o Gengar, o jeito que ele... O design dele. Creio que é o Pokémon favorito de muitas pessoas. Tanto que tem pelúcia, tem mochila, tem um monte de coisa do Gengar. E é esse Faz o motivo. Eu já... Mano, o meu wallpaper do meu celular é o Gengar. Eita, esse daí gosta mesmo, hein? Daí é fã. Esse é o meu Pokémon favorito. Tá, e agora... Certo. Vamos pro próximo assunto, que ainda continuando no Pokémon favorito. Agora, eu vou sair daqui, né? Porque como eu sou apresentador, eu não tô envolvido nisso. Se houvesse uma batalha Pokémon entre o Charizard e o... Perdão, esqueci o nome. Mega Charizard e o Mega Swampert, que é os favoritos. Qual vocês acham que ganharia? Numa batalha mano a mano. Olha. Cara, Com a melhor combinação de poderes? É, sim, óbvio. Ah, se eu, olha. se eu fosse dizer como eu posso dizer? Pelos tipos dos Pokémons que estão se enfrentando, eu diria que a vantagem, a vitória na maior parte dos cenários seria do Mega Swamp. Sim, porque ele é tipo água, então faria mais sentido dele ganhar do... É, e os dois são... E Mas os dois são mega. dependendo das situações, às vezes, porque tem jogos que o Swampert ele muda de tipagem. Às vezes ele é aquático ou às vezes ele é aquático e ground. E ground, se eu não me engano, tem um pouco de desvantagem com fogo. É, então aí... Talvez ele tenha uma desvantagem dependendo da... Olha só que, olha só que coisa interessante. Eu e ele, a gente tá aqui tendo um confronto pelos nossos Pokémons favoritos aqui da obra, mas a gente não tá apostando nos nossos Pokémons. Olha só que interessante. É, Perceberam isso? Eu tô apostando no Mega Swamp e ele tá apostando no Mega Charizard, É verdade. de certa forma. é. Bom, eu acho que uma forma, né, além da mudança do tipo do Mega Swamp, da vantagem acabar equilibrando, peço perdão, durante a luta, seria se o treinador do Mega Charizard fosse mais competente ou soubesse utilizar uma melhor oportunidade. Claro, o mesmo vale para o treinador do Mega Swamp. Tá. Olha. Dizendo assim, se só tivesse esses ataques. Desculpa. Atacos. Se só tivesse ataques de. Tipo, dano mesmo, não aqueles defensivos, o Swampert ganharia. Agora, se ele fosse. Tipo, se ele tivesse com ataque de defesa e status, pode ser que o Charizard leve uma boa. Tipo, ele consiga ir bem na batalha. Mas, cara, será que você não tá pensando um pouco mais fechado no universo dos jogos e não sim no universo do próprio anime? Porque pode não parecer, mas esses buffs são extremamente roubados, assim, se eu posso dizer isso, no universo do anime. Enquanto nos jogos eu não vejo muito disso. Mas o ruim é porque no universo dos jogos que aparecem os buffs, ele perde uma rodada só tendo que carregar poder. Agora no anime ele vai em uma rodada só, ele carrega, ele cura, ele ataca. Exato. Então eu acho que isso acaba favorecendo os Pokémons que têm habilidades de buffs e de debuffs, obviamente. Mas só se nós estivéssemos falando sobre o anime, né?
Exato, exato. A gente Tá, tá se falando fosse no o intuito de anime. jogo. Se fosse em jogo, provavelmente Perdão, esqueci. De novo. Clamper. Eu não sou de decorar nome, me perdões. Eu acho que ele sairia na vantagem, só por ter o elemento água. Porque acho que ele diminui 20, né? 20%. Eu acho que também teria mais chance de causar dano crítico, né? Exatamente, então. E essa luta acontece no anime. Aí, ó. E quem ganha? Vou ver agora. Eu não lembro nem se eu assisti esse episódio. Então, cara, Dá apareceu uma imagem. dá um. Tipo, um close final, assim, o Swampert indo dá um socão no Mega Charizard e acaba. Tá, provavelmente Ah, sim, eu também tô o vendo. Diágua ganhou. Eu vou chamar ele de Diágua porque eu não vou lembrar de nem a pau. Swampert, é isso? Não sei. Boa. Swampert. Swampert. Tá, então provavelmente ele sairia na vantagem. Bom, então. Exato. Então podemos dar a vitória na maioria dos cenários para o Mega Swampert, correto? É, provável. Eu acho que é algo que a gente concorda aqui mutuamente. Tá, mas vamos inventar uma Diferente mecânica do aqui rapidinho. anterior. Dependendo do cenário, o Pokémon ativo do seu oponente, tô falando igual no TCG, ele ganha mais vantagem. Então se o Swampert, acho que eu falei certo, tivesse no ambiente de água, ele teria, por exemplo, 10 de dano a mais. E se o Charizard tivesse numa zona vulcânica, ele daria 10 de dano a mais. Se tivesse esse tipo dessa mecânica e fosse naqueles ambientes que tem uns esqueci, geyser de água que fica em zonas vulcânicas, Obrigado. teria vantagem pros dois lados. Verdade. Qual É verdade. vocês acham que ganharia? Os dois lados com vantagem. Ainda assim, eu acharia. Estamos falando no termo de jogos, correto? Detalhe, a água tem menos que fogo, então provavelmente o Charizard sairia um pouquinho na vantagem, então talvez o Swampert diminuiria uns 5 pontos, vai. Porque como... Mas a gente tem que também se lembrar que os geysers, eles espirram, né? Eles vão lá, causam uma mini erupção lá e eles vão... Isso pode atrapalhar bastante na locomoção do Charizard. Do Mega Charizard. Então Que o pode abrir Charizard- uma bela de uma mas vantagem. se for Os Mega Swampert. como se fosse. Tem um lugar, não lembro agora onde é, que é literalmente um vulcão, e do lado do vulcão, assim, tem um lago. Um lago super aquecido, claro. acho que eu já vi aquele lá que transforma Tem todo mundo em vida, pedra, então- né? Não, é Não é? um lago que tem bicho de verdade. Ah, tá. Pensei que era transformar todo mundo em pedra. Perdão. Se for num lugar igual a esses que tem um lago em vez de geysers e tipo, o Charizard ficasse mais perto do vulcão e o Swampert mais perto da água, eu acho que daria, agora falando meio que mais pra anime, daria um empate, que os dois ficariam com aqueles os olhinhos bugados assim, sabe? Bugado, Mas se fosse em sei. contexto de jogo, eu acho que o Swampert levava mesmo. Provável. Então o Charizard sairia em desvantagem de qualquer jeito. Exato, na maioria dos cenários. Sim. Mesmo se favorecesse ele, provavelmente ele ia perder. Porque Correto. de qualquer jeito, opinião. o Mega Swampert ele teria vantagem contra a água. Contra fogo, perdão. Outro fogo. É. Fogo. Olha a gafe. Tá, agora vamos pro assunto final. Por enquanto a gente tá em 20 minutos, mas talvez dê pra enfiar uns assuntos a mais aí durante o tempo. Eu devia ter pensado um pouquinho mais nisso, mas é só dar uma pesquisada que encontra. Não, eu tenho uns assuntos aqui pra falar depois, pra enfiar no meio assim.
Tá, ok. Aí a gente... Vamos falar sobre Pokémon Scarlet e Violet. Tava esperando. Como o nosso Pera aí, dá uma amiguinho... pausa aí. Tá. Pausa aí também que eu vou ligar o ventilador. Que no foi, modo- vó? Tô no meio do trabalho. Tá. Tá comigo. Onde tá o meu carregador, sabe? Aí. Tá, agora vamos entrar no tema sobre Pokémon Scarlet e Violet e o nosso queridíssimo amiguinho Pedro, que é o mais especialista sobre esse assunto, vai comentar aí com a gente. Vai lá, Pedro. As informações que temos sobre Scarlet e Violet são bem vagas. Mas não é. Sabe, não é que não existem. São meio vagas, como a evolução final dos iniciais, maioria dos Pokémons. Mas não é o final de tudo, só porque não temos essa informação, porque temos nossos queridos leakers. Exatamente. Que... Esses caras são importantes em todos os tipos de jogo e série, essas coisas, porque eles que dão mais hype pro... Gosto. eles dão mais gosto, isso, pra querer assistir, eles dão mais emoção. Começando com um dos primeiros leaks que eu tinha visto por hoje, é uma imagem que aparece um Pelipper e um dos lendários. Não vou dizer que é um lendário, eu acho que ele é um semi-lendário, que é o Miraidon, se eu não me engano, que é a versão futura, num lugar que parece ser uma comunidade, assim, com um molequinho. Mas se você ver direito, não tem luz solar ou lunar, assim. Então pode ser que tenhamos lugares debaixo da Terra. Por ser um jogo inspirado na Europa ainda, como Sword and Shield, temos lugares na França que são debaixo da terra. São como se fossem bunkers, mas não são ao mesmo tempo. Então pode ser que eles tenham pegado esses lugares e só aderido num jogo que seja falando sobre a Europa também. Eu tô aqui olhando a imagem e realmente parece que é uma caverna. Tanto que se você olha ali no fundo tem umas estruturas rochosas. E na maioria das vezes lugares de comunidades não são muito, sabe, não são muito indicados para montar casa, essas coisas assim, em áreas montanhosas. Porque pode muito bem aparecer, sei lá, uma avalanche e acabar com tudo ali. Sim. Mas agora que é debaixo da terra é mais seguro. Nossa, cara, esse Então, design eu do gostaria Miraidon de é lindo. pontuar algumas coisas Sim. que eu posso ver aqui, observando a imagem. É que a gente também vê algumas árvores, né? Uma vegetação ali a gente tem. E olhando ali de fundo, tem isso o que me parece muito é algo como se fosse um barco. Também parece pra vocês? Ou é só pra mim? Pode verdade. crer. Eu achei que era tipo um tapete assim. Então parece que é tipo Então, aqueles tapetes pendurados, sei lá. Então, na minha opinião, eles não estariam necessariamente debaixo da terra. Eles podem estar debaixo Achei da que eles terra. sejam, tipo, Existem rios que ficam dentro de numa- montanhas. Tanto que, desculpa estar enfiando pode outro jogo ser. aqui, tem uma montanha no Fortnite que tem um rio passando por dentro dela. Pode crer. Então, usando... Vocês já assistiram aquele filme Uncharted, Fora do Mapa? Não, eu queria assistir, mas não deu. É desse ano. Eu sei, eu fui Esse assistir, mas não deu. daí nunca. Eu tava te chamando, lembra, Samir, no começo do ano pra Então. assistir. Ah, sim, sim. E uma cena... Posso dar spoilers aqui? Pode. Eu ponho spoiler Pode. na descrição.
Então, tem uma cena que aparece eles achando um barco lá, que era um barco que eles queriam achar, e tava numa... Eu esqueci qual é o nome. É como se fosse uma caverna com partes abertas, com como se fosse parte do mar ali dentro. Então pode ser Pedro. como se fosse um... Oi, pode falar. Perdão interromper. As partes abertas que você está se referindo, como elas são? Elas são partes abertas por mar ou partes abertas lá pro teto, onde dá pra ver Pro mar. eles? Ah, tá. São... Nossa, agora fugiu a palavra. Alô? É uma... Oi. Perdão, ficou um silêncio do nada. É uma... Nossa, tô tentando lembrar que o nome do lugar. Catarata? Uma gruta! Gruta. Pode crer. Nossa, tinha até esquecido que isso daí existia. Que é um lugar aberto pro mar. E às vezes eles colocam barcos, essas coisas assim. Sim. E detalhe, isso aí também tinha no Pode Fortnite. Eu pesquisei por causa da gruta do Brutus. Deixa eu lembrar. Bom, isso pode explicar muita coisa pra nós, né? Desse pequeno cenário que a gente tem a informação. Sim. Mas na maioria o das que vezes... realmente tem me chamado a atenção é esse Pokémon. É um Pelipper, é literalmente um animal praiano, assim. Só que a pequena diferença é que tem uma roda no meio do peito dele, né? Do tórax. Não, esse aí é o Miraidon. Pô. Tava falando do Pelipper. Tá falando do pelicano ali. É porque o Miraidon ele vai ser como se fosse as bestas de The Legend of Zelda, já empurrando outro jogo, que te levam pra lugares. Como tem a besta. Tá falando de lugares mais místicos? Mas ao mesmo tempo não. Por ter uma cidade ali dentro, eu não acho que seja um lugar místico, sabe? Então. Mas pode ser, sobre meus entendimentos assim, grutas às vezes tem animais bioluminescentes e debaixo d'água. Então pode ser que nessa gruta poderíamos ter algum Pokémon bioluminescente, que é uma coisa que já estão empurrando também com o animal que é um lemure. É um lemure que pinta com o dedo. Eu esqueci qual é o nome dele também. Mas ele tem bioluminescência na tinta que ele solta, que na verdade é um veneno. Então, vamos para pro próximo assunto? Ou vocês ainda querem comentar mais um pouco? Antes de falar sobre isso, eu gostaria de dizer algumas coisinhas. Diga. Interessante que eu tô vendo aqui. Esses novos Pokémons dessa nova geração, estou falando dos Pokémons iniciais aqui, né? A raposa, o que parece ser meio que um crocodilo, não sei. Parece, né? Tipo um dinossaurinho, E né? o pato, né? Tipo um dinossaurinho. Eles me lembram bastante um conjunto aí de animais que a gente tem nas outras séries. Por exemplo, o Fuecoco, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, ele me lembra bastante o Crocodile, né? Sim. Totodile, perdão. Essa cidade. Que é um Pokémon do tipo água, né? Só que aqui tá mais puxado pro fogo. Já a Sprigatito, eu acho que é assim que se fala, Sprigatito. parece bastante a Fennec, né? É, É a primeira evolução, Fennec, as primeiras evoluções.
É, e o último Pokémon, que é o Quaxly, acho que é isso, Aham. nome difícil. Ele me lembra bastante aquele Pinto de Fogo. Sei. Eu não lembro o nome dele agora. Torchic. Isso, Torte. isso Então acaba pode me ser dando uma que nostalgia, de certa pode forma. ser que a Pokémon Company esteja meio que recuperando ideias. Recuperando não, eu quero dizer reciclando ideias. Reutilizando. Pode ser, isso é um É, traduzido, preguiçosos. tá com preguiça de criar novos Senhores, designs. queria lhes informar que já estamos em 35 minutos já. Opa, Tá indo rápido. sim. Podemos ir para o próximo? Posso falar mais algumas coisas? Ah, quer falar? Eu ia Podemos. falar só mais alguma coisa sobre os leaks. Fala. Pode ser, é um palpite, que dia 18, que seria terça-feira, ou se não, dia 19, teremos um novo trailer mostrando as últimas evoluções dos Prigatito, Quaxly e Fuecoco. Agora, uma outra parte também que eu queria mostrar é a tabela de Pokémons regionais, que é o que mais vai ter nessa geração. Foram reveladas uma forma regional, uma evolução regional, até agora, assim. E uma espécie convergente, que a gente ainda não sabe o que é, que seria o passado desses animais. E as formas regionais até agora demonstradas foram o Wooper. Ah, esse eu vi, o de terra. Sim, ele ficou mó legal. As novas evoluções foram o Farigirag. Ah, Tô vendo isso entendi, daí agora. também vi. Tô vendo isso agorinha, cara. No Girafarig. O rabo foi pra cabeça. Sim. Estão falando que o Wooper vai ganhar uma evolução também, que eu fiz uma versão fã assim, mas não ficou tão boa. O Primeape também, que vão falar que é um Pokémon antigo, como se fosse um velho ancião. O Murkrow, que não tem se falado muito. O Pawniard, que eu não lembro qual Pokémon é agora. Deixa eu dar uma pesquisadinha. O Dunsparce, que é o Pokémon... Pokémon, como é o nome? O Pokémon Larva, da segunda geração. Eu lembrei, esse Pawniard é o Pokémon Cavaleiro. Ah, acho que eu sei qual que é. Cavaleiro. É um que tem um machado na cabeça, assim. É isso As mesmo. espécies antigas reveladas. Reveladas não, que tem a teoria que vão entrar. Me desculpa, eu vou rir muito quando eu falo esse nome. Amongus. Amungus. Ah, não. Amongus, que é. Meteram essa? Meteram essa. O Jigglypuff. A Misdreavus. A Volcarona. Salamence e Tiranitar, que vão ter... Nossa, eu quero muito ver o Tyranitar, mano. espécies antigas e futuras. A espécie futura agora, Delibird, que é o Pokémon Papai Noel. Ah, eu tô ligado. Galade, né? A Galade é um Pokémon que não sabe... Desculpa. Não sabem ainda. E um inseto da quinta geração. E eu não lembro de ter muitos insetos relevantes assim. No máximo a Livene, que era bem legal. Assim. Mas tirando isso. Particularmente não curto Pokémon de inseto, não. Os insetos são os não é minha piores. praia também. E as espécies convergentes são o Diglett, que já foi mostrado, e um Pokémon da geração 1 tipo água.
Tava só Aliás, falando no Diglett, tem um novo Pokémon, pelo que parece, que o nome dele é Wiglet. Ah, isso. Eles mudaram o nome do Diglett agora. Não, ó. Wiglet. Pelas É uma informações forma que... regional diferente. Cara, pela forma que eu tô aqui obtendo, não é uma... Não é um... É de uma espécie completamente diferente do Diglett que a gente conhece. Não, a minha teoria é que seja como se fosse um ancestral dele. É igual Pode fizeram ser. o Pikachu, que eu não sei explicar. Na minha teoria, esse Wiglet, acho que é isso, né? Isso. O Wiglet. Ele deve ser tipo a anti-evolução do Diglett. Será? Não sei. Ah, porque tá, ele tá. é maior Meu do Pichu. que o Diglett. Ou talvez o Diglett seja a anti-evolução dele, ele seja a evolução do meio e depois ele vira Dugtrio, não sei. Pode ser assim, ele pode entrar como evolução. Já que o nome é Cara, espécie será? convergente, que é uma... Convergente é o termo pra falar um meio termo, assim. Ele pode ser do presente. E o Diglett seja do passado. É. Então, cara, esse É Wiglet, verdade, o eu não Diglett vejo nunca mais ele. apareceu, mano. Eu nunca mais vi um Diglett na série. Sim. Eu só vi ele no começo. Não, teve o Diglett de Alola. Ah, é verdade, com os cabelinhos loiros. Isso, só o- do lá. O Kurt Cobain versão Pokémon. bonito. Então, cara, eu não vejo, eu não consigo ver muita semelhança aqui entre o Wiglet e o Diglett. O Digo. Caraca, não pulou agora. Mas, claro, a gente tem a extrema semelhança facial ali. Porém, o tipo do Pokémon não combina muito, né? Mas, já que ele é um Pokémon do tipo água, né? O Wiglet e o Diglett é um Pokémon do tipo terra, por aí, né? Podemos assim dizer. Claro, isso não quer dizer que ele não possa ser de uma espécie diferente. Eu só queria comentar uma coisa aqui. Eu achei muito bonitinho o Wiglet. Ah, ele é. É grandão ele. E agora já estamos em 42 minutos, estamos quase terminando, falta menos de 20. Então temos que ser um pouquinho mais. Temos que dar uma aceleradinha aí pra ir jogar o próximo tema. Eu acho que a gente já pode ir pro próximo tema, né? Sim. Não achei mais nada a ser revelado assim. E aquele sapo lá que lançou esses dias que tá aparecendo no Pokémon? Ah, o esqueci. Belly Belly uma Bolt. Belly. Belly Bolt. Belly Bolt. Belly Bolt. Belly Bolt. Que ele, na verdade, os olhos dele são no centro, né? É o que a gente É o que chama parece é seu nariz. Nossa, cara. Ele fica estranho. Agora que eu tô vendo essa bagaça. Foi a pior coisa que eles fizeram. O olho poderia ser aquele negócio ali que parece realmente um olho. Mas não, Sim, eles sim. tacaram o dane-se e colocaram... Mano, e que merda é essa, tá ligado? Do lado da cabeça dele? A orelha? É umas bolhas. É como se fosse furúnculo, não, é tipo uma verruga. Mano, a gente tem alguns Pokémon muito da hora aqui nessa nova geração, né? Que está vindo. Pokémon cheio de armadura aí, uns fogão aí. Né, bem massa. Mas a gente também tem algumas decepções, né? Com certos designs, na minha opinião. Como teve um que foi vazado que apareceu até num trailer, tipo num mapa ali. É literalmente um rato. Não tem nada de especial nele, é um rato branco. Ah, tô vendo. E sabe, se fosse um design bem feitinho assim, seria mais legal, mas um rato, cara. A gente já tem bastante Pokémon tipo rato, né? Temos o Pikachu, que já é um rato japonês lá, eu esqueci qual é o nome eu esqueci qual é o nome dele de verdade. Leptospirose. Leptospirose. Que ela acreditou.
Aí, esse Coraidon aí tem uma aparência bem bonita. Putz, cara, que isso. Pô, é demais, cara. Eu gostei. Tipo, A versão, o vermelho? pra mim já é o meu Pokémon favorito dessa parte. Sim. Então, eu tava pensando até, não sei se pode ser mesmo, mas se você for ver no mapa de Paldea, eu lembrei o nome da, da região. Se você for ver, tem como se fosse um vulcão. Não é um vulcão, tem um redemoinho de nuvens ali no meio. E pode ser que o Coraidon e Miraidon só sejam Pokémons para representar o tempo mesmo, não sejam lendários. Como se eles fossem lendários, eles não estariam no começo do jogo aparecendo. E pode ser que aquele lugar que seja um redemoinho. Pode Poderíamos ser estar que falando de Pokémons místicos, então, talvez. pode ser que esse lugar ele pode ser um portal para uma dimensão onde estejam os lendários de verdade. É. Da mesma forma como pode ser um portal de onde esses seres veio, né? Porque a única informação que a gente tem que os Pokémons de onde os Pokémons vieram foi eles vieram de um meteoro no anime, falando até o Monte Lua na primeira geração. Mas sabe, como que as espécies apareceram do nada assim num meteoro? Teria que chover muito, né? Além do que, a gente já viu no Pokémon Sol e Lua que existe outra dimensão, né? E tem mais Pokémons lá. Mas pelo que parece nessa geração eles não vão focar mais em animais direito. Vai ter Parece os que. iniciais, mas se você for ver, aqueles ratos que foram vazados, eles parecem de pelúcia. Tem um Pokémon que é literalmente um tijolo no meio da argila. Ai, tô vendo essa tem um imagem. Pokémon Tô vendo. Mas tem Bom, um mas- Pikachu também. Eu gostaria de. Eu acho que já tá na hora da gente ir pro próximo assunto, se não for muito incômodo. Cara, por favor. Rapidinho, eu tenho uma coisa só pra falar. Claro. Eu nunca vi, tipo, o único Pokémon lendário que eu vi que tem evolução, eu acho que né? É a Lunala e o Solgaleo. Mas tirando eles, acho que não tem mais nenhum. E o... O Mega Rayquaza. Mega Evolução conta? Não conta. eu ia- Tô falando, tipo, anti-evolução. Tá. Merda. E o Coraidon e o Miraidon, eles têm aquela anti-evolução deles, não tem? O O Ciclizar. Scizor. Não é a anti-evolução deles? o Pokémon Parece. Goku. Ou pode ser que ele seja um Pokémon meio termo lá que eu tava falando. É. Tá, Isso aí. vamos. Deus, gente então vai- seria, né? Vamos pro próximo tema agora. Que eu não sei qual que é. Vocês têm algum tema aí? O Pedro tinha um monte de tema, né, Pedro? Tinha um pra. Tá, que já lembrei. Já foi 48 minutos. Sobre tipo dimensões no universo Pokémon, que é uma coisa que não se fala muito, mas uma coisa que se fala muito ao mesmo tempo. Como? Tá, eu acabei de falar do negócio do portal no meio da ilha, mas tem a teoria do Giratina também, que alguns Pokémons vieram depois com o portal. Meio não tem uma época específica, sabe? O Pokémon tá nem no passado nem no futuro. Sim, Não sei se fez sentido o que eu falei. fez sentido. Cara, uma coisa bem louca que também pode ser
A gente tem o Celebi, não é? Ele é um Pokémon que tem habilidades temporais, correto? É. Talvez, ó, eu posso tá dando uma viajada aqui, né? Mas talvez alguns Pokémons, ou a maioria deles, possam ser vindos do futuro. A maioria dos Pokémons que a gente pode vir conhecer. Como tinha também na quarta geração o Untzi, sei lá, era os Guardiões dos Lagos. Eles tinham o poder de parar o tempo a hora que eles quiserem, tá ligado? Então, Então pode ser que Pokémons tenham como se fosse um jeito de fazer o tempo girar. O tempo girar não. O tempo funcionar ao favor deles. Pode ser. Eu tava vendo um site de leaks aqui do Pokémon e literalmente a Pokémon Company revelou e não existe um Cyclizar. Existem mais, é uma espécie inteira, não é um lendário. Então é impossível disso ser um lendário. Que eles são usados pelo Team Star, que é o time que usa também o Pokémon Carro, lá, o Pokémon Carro venenoso. Como vocês podem ver aí na imagem. eu tô vendo. Tá falando desse Pokémon tipo reptiliano, né? Mano, pelo que parece, eles estão focando bastante nesse tema mais biomecânico, né? Sim, eles estão focando demais nisso. Daqui a Tá pouco vai dando- começar a enjoar, quer ver? Cara, talvez esse outro portal, né? Esse portal aí que esteja aparecendo ali no mapa, possa ser de uma dimensão biomecânica, né? Uma dimensão mais futurista. O que a Ou do gente já tem. futuro ou do passado também. Não, faz mais sentido ser do futuro. Tipo. Não, eu quero dizer um portal do tempo, assim. Daí que saem os Pokémons do passado e os Pokémons do futuro. Certo? A gente, infelizmente, vai ter que aguardar, né? Pra gente Mas ter falta essas pouco, respostas. falta pouco. Bom, Infelizmente, vamos ficando por aqui. Eu adorei, cara, fazer isso aqui com vocês. Nossa, também foi ótimo. Foi um prazer, cara. Vamos só fazer um último comentáriozinho. Eu quero só Bora. eu quero falar uma coisinha aqui antes da gente terminar tudo. Talvez os malucos aí, os lagarto moto, talvez deve ter os lendários e os normais. Tipo, talvez eles não sejam evolução, eles sejam Pokémon diferentes. tem aqui uns escolhidos. Não, o Coraidon e o Miraidon pode ser os lendários. E o Ciclizar pode ser tipo imitando eles, tá ligado? Só pra ter uma moto no começo. Sei. Ou pode ser que sejam como se fosse uma colmeia. Tem os Pokémon. Pode ser. Eles são que os servem. os que mandam tem e os os que servem. Não sei. Pode ser porque nos outros Pokémons que a gente foi visto por aqui, né? Que a gente até agora sabe. Mas nenhum deles tem isso de roda, né? De roda de ser um veículo, realmente. Tá, foi incrível fazer isso aqui com vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Eu espero ver Eu vocês que no agradeço. próximo PokéCast. Até a próxima. Falou!